Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje cordel, nosso jeito de contar história. A apresentação da aula, vamos lá? Cordel, patrimônio cultural e material do Brasil. Habilidades do currículo paulista. Professores, deem um print EF69LP53 e EF69LP46. Eu sou a professora Andréia e vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham. Tudo bem? Vamos para os objetivos da aula? Então, os objetivos serão ler e se sensibilizar com a leitura de textos literários, reconhecer a dimensão lúdica do texto literário, identificar estrutura e elementos narrativos em poesia de cordel. Ok? Vamos lá, temos aí a nossa perguntinha inicial. Compartilhando ideias. Você conhece algo sobre poesias de cordel? Se sim, conte-nos o que você sabe sobre este gênero, ok? 2 minutinhos para vocês responderem lá no chat. Vamos lá, Elaine. Vamos lá. A Isabela, da Pro Alexandra, nunca ouvi falar sobre isso. O Arthur, do Pro Rafael, também não. O Daniel, da Pro Débora, eu não sei. A Emily, da Pro Tatiane, nunca ouvi falar. Vou lá para baixo agora. Vamos ver se aparece alguém. A Bianca, da Pro Simone, colocou: sim, são poesias que ficam em varais. Ela faz uma pergunta, mas acho que ela estava querendo exclamar aí. Aí vamos ver o que mais. A Ana Caroline, não conheço. A Milene, da Pro Clarice, falou: eu já ouvi falar, mas não me lembro. Aí a Pro Dalva colocou: são poesias que colocam no varal. Isso. E aí? Olha, então hoje é uma boa oportunidade para vocês conhecerem, viu? É patrimônio cultural nosso, né? Imaterial. Então, é aquilo que está enraizado mesmo na nossa cultura. Não foi construído físico, né? Fisicamente, que a qualquer momento a gente pode ir lá e tirar aquilo. Não. Faz parte da nossa cultura. Tem essa questão do sentimento, né, Andréia? Bem sentimental mesmo, tá? O Pro Luiz Roberto, deve ser, ele colocou assim: conheço, em minha família já fizemos aniversário com trabalhos em cordel. Olha que legal. Legal. Vamos lá, então, para a definição do cordel e a gente vai aprofundando, tá bom? O poema de cordel é muito importante para a cultura brasileira. Ele tem como característica principal a forma de contar histórias em versos rimados.
Assim como as lendas indígenas, a literatura de cordel tem sua expressão na oralidade, uma vez que os textos eram recitados em locais públicos, sobretudo no Nordeste. Além de texto, o cordel também tem ilustrações em xilogravura, técnica de impressão por meio de uma matriz de madeira. Então, a gente está vendo aí os textos de tradição oral, né? Então, como a gente viu lá na aula com o Daniel, né? Então, esses textos de tradição oral, eles trazem muito da cultura de determinada região. E, de novo, por serem orais, né? Eles vão sofrendo modificações. Então, vamos supor que eu vá visitar a minha avó no interior de São Paulo, no interior de Goiás, né? Então, eu vou ouvir uma história oral daquela região, então eles vão contar com as características daquela região, né? Vamos lá, com monstros fantásticos daquela região, episódios significativos para aquele local. Quando eu volto para minha cidade e vou contar essa história, eu posso sim contar exatamente como estava, mas eu posso, digamos aí, entre aspas, melhorar essa história para o meu contexto, para eu chamar o meu leitor, né, para essa realidade. Então, eu coloco a história dentro de outra realidade. Então, os textos orais, eles têm essa sensibilidade, né? Então, eles vão sendo alterados, como falamos na outra aula, por conta dos vários espaços em que ele circula e os vários ouvintes e narradores. E o cordel é exatamente isso, são histórias, são narrações cantadas e elas estão no formato de poema. E cordel se relaciona também com isso, a questão da corda, né, dos varais, então eles ficam pendurados lá, bem bonitinho, assim, é muito característico nosso, né? Uhum. E muito legal para o professor trabalhar, né, com eles Sim. em sala de aula, né, fazer o varal, dá para trabalhar a interdisciplinaridade aí, né, com outras disciplinas, geografia, história e arte, né? Sim, Fica legal, sim, né? Show de bola. Será que eles querem comentar? Acho que não, né? Acho que eles não colocaram nada aí para comentar. Vamos indo então com a coisa, se tiver aí no chat, aí a Andréia fala pra gente. Aí eu coloquei aqui alguns vocabulários, tá? Dos dois cordéis que estão na apostila de vocês. Embora na apostila ele esteja, né, aí no texto escrito, eu convidei uma pessoa para fazer certinho, né? Porque se eu fosse fazer a leitura, não ia ficar nada legal. A Andréia, eu gosto da leitura dela. Mas mesmo assim, o cordel, né, André? Ele tem ali uma característica específica. Coloca alguém mais característico, Isso, né? Acho que fica bem mais legal. Então, vocês vão observar que a gente vai ter um videozinho e a Rafaela, junto com o Neto, a Rafaela é de Biúna, o Neto é de São Roque, muito obrigada, já agradecendo, né, a participação de vocês. Eles gravaram um videozinho pra gente recitando aí os dois cordéis que estão na apostila. E aqui eu coloquei esse vocabulário que eu achei interessante para vocês compreenderem melhor, né, a história que é relatada aí neste cordel. Você pode ler para a gente, André, por favor? O vocabulário? Isso. Então, a gente tem emigrante, né, aquele ou aquela que se desloca de seu país para viver em outro. Flagelo, o que causa dor física ou emocional. Retirante, aquele que se retira. Pessoa que, durante o período de seca extrema, se vê obrigada a retirar-se para uma região com melhores condições de sobrevivência. E pirilampo, que é um vagalume. Isso. Então, ó, a partir desse vocabulário, a gente já percebe que direção que essa história do cordel está, né? Então, relacionado a essa mudança, vai contar o porquê que essas pessoas têm que estar, ou melhor, porquê que essas pessoas sempre estão mudando de um lugar para o outro. De que forma que isso afeta, tá? Vamos lá, então. Ó, aqui nós temos o primeiro cordel, que está na apostila, na página 51 da apostila. Nós temos ele aí escrito. Então, A Seca do Ceará, com Leandro Gomes de Barros. A gente tem disponível, tá? Acesso gratuito desses textos, vocês podem reforçar. A obra dele é imensa. No domínio público, vocês têm acesso, tá? Gratuito aí com as obras dele. Então, vamos para o videozinho, vamos verificar aí qual que é a diferença. Depois a gente volta e até vamos tentar fazer uma leitura, que a gente faz esse comparativo. Ó, o que foi mais interessante? A leitura, né? Assim, simples aqui, como nós
podemos realizar, ou da forma que a Rafaela e o Neto fizeram, né? O que atingiu mais vocês, né? O que emocionou mais, tá bom? Vamos lá então para o videozinho? Seca as terras, as folhas caem. Morre o gado, sai o povo. O vento varre a campina, rebenta a seca de novo. 5, 6 mil emigrantes, flagelados, retirantes, vagam mendigando pão. Acabam os animais, ficam limpos os currais, onde houve a criação. Não se vê uma folha verde em todo aquele sertão. Não há um ente daqueles que mostre satisfação. Os touros nas fazendas entravam em lutas tremendas. Hoje não vão mais ao campo. É um sítio de amarguras. Nem mais nas noites escuras lampeja um só pirilão. Eu ouço os velhos dizerem que os bichos da antiguidade falavam como falamos e tinham civilidade. Nesse tempo, até os bichos casavam por amizade. Nesse tempo, o mestre burro lia, escrevia e contava. O cavalo era escrivão, o cachorro advogava, o carneiro era copeiro e o jabuti desenhava. Afinal, todos os bichos daquele tempo passado eram como os homens de hoje. O bode, como doutor de alta capacidade, namorou-se da raposa, consagrou grande amizade, lhe prometeu mais logo fazer-lhe felicidade. Fez um barulho medonho, como chocalho de cobra, é rangido dos dentes, da energia que sobra. Limpa o nariz com a língua, dançando, ó, fazendo manobra. E aí, conseguiram observar a musicalidade, como que ela é importante no cordel? A gente tem essa musicalidade mesmo, são histórias cantadas. Por isso que lá no início do PPT, né, do PowerPoint, tem cordel, contar e cantar histórias, né? Então, são histórias contadas a partir dessa musicalidade. E se a gente for pensar, pensem aí no dia a dia de vocês. Às vezes tem uma musiquinha, né, que fica na nossa cabeça. Quanto mais rimas ela tem, mais fica ali focada. A gente não consegue tirar essa música da mente. Então, o cordel ele vai trazer pra gente, dá pra gente observar que são duas histórias completamente diferentes, né? Mas as duas nos trazem ensinamentos. A gente consegue aprender muitas coisas com os dois cordéis, né, que foram cantados. Então, o primeiro ele tem mais um quê de relato, né, André? Uhum. Ele vai relatando como que é a vida das pessoas durante a seca extrema. O outro, ele puxa, é um cordel, não é fábula, mas faz com que a gente lembre um pouquinho, né, Sim, uhum, desse ensinamento das fábulas, tá? Tem um tom mais de humor, né? Isso, aham. O outro parece que é mais uma denúncia, né? Sim. Do que está acontecendo com os retirantes. E o outro, um tom mais de humor. E aí é interessante o que você falou sobre a questão da facilidade, né, das rimas e tudo mais. O cordel também ele é utilizado na alfabetização. Verdade. Né? Lembra que nós fizemos uma aula o ano passado? Acho que você estava, né, na aula. Sim. Que foi falada que era do Braulio, com Braulio Bessa, isso, né? Uhum. E que havia um outro vídeo também em que esses cantadores aí, né, eles falavam dessa importância do cordel na alfabetização. Sim. Né? Uhum. Muito legal isso. Muito também. legal, verdade. E ela tem a Proa Aureni, Uhum. ela colocou um comentário aqui. Na Associação dos Nordestinos, na capital paulista, podemos apreciar esse gênero textual representado na oralidade e também cantado por poetas e cantadores oriundos de vários estados do Nordeste brasileiro. Legal, né? Legal. Numa próxima vez a gente pode tentar trazer um deles, né, para cá. Muito Ela bom, obrigada, Pro. Ela me fez lembrar também
tem o Museu do Cordel. Vocês podem depois jogar na internet também, que eu nem sabia da existência desse museu. É muito rico, dá para fazer um tour virtual lá no museu. Bem legal, vocês podem dar uma olhadinha, tá? E se a gente, voltando lá no primeiro cordel, é legal que a gente vai visualizando, imaginando essas pessoas, né? Nessa situação de seca, os animais, então a gente consegue realmente visualizar a narrativa. Como esses animais estão, o solo, né? Aquele solo seco. Então, além da musicalidade em si, né? O próprio enredo vai fazendo com que a gente crie aí essa memória até mesmo afetiva, né? A gente pode dizer que uma memória afetiva. Principalmente, né? Para quem viveu essa situação ou ouviu dos pais, avós que tenham vivenciado esse tipo de situação, tá bom? Continuando, então. Vamos lá. Aí temos algumas perguntinhas referente aos cordéis, tá bom? A primeira. Qual é o cenário em que se passa o cordel? Quais são as características desse lugar? Vamos focar no primeiro, tá? Seca no Ceará, para vocês responderem essas perguntas. Depois a próxima. Que acontecimento é abordado pela voz do poema? Aí reforçando aí, né, o vocabulário, o eu lírico, né? Então, que acontecimento o eu lírico aborda no poema, ok? Vou dar aí 1 minutinho e meio para vocês responderem. Vamos lá, Elaine. Bora lá. O Nicolas da Procélia disse, no Ceará e passa a impressão de um lugar seco e quente. O Hugo Luiz da Prolérida, no Sertão. A Ana Clara da Prodenise, Nordeste e seca. A Míria da Promiriam disse, se passa no Ceará, o cenário é muito quente e seco. A Ana Clara da Progisele diz, o Ceará aparenta ter muita areia, cactos. Aí, vamos ver se eu pego da segunda agora. O cenário do primeiro, no Ceará, o Pedro Dantas da Pro Renata. Em uma seca no Ceará, Ana Clara da Pro Luzia. Vamos ver se eu vou mais para o final para pegar da segunda. A seca no Ceará, acho que eles não conseguiram responder a segunda. Tá, Só estão falando do lugar, por enquanto. Tá, vamos... Vai seguindo que eu fico de olho aqui. Então, pode pôr para eles, por favor, a resposta. Então, temos lá da primeira. O cenário do poema é a seca no sertão do Ceará. O espaço é retratado como um lugar impossível de ser habitado, pois tudo que há nele morre ou foge para poder sobreviver. Só reforçando aqui, eu acho importante a gente falar sobre isso, que mesmo o cordel aqui, específico, ele está tratando, né, dessa questão da seca no Ceará, na região Nordeste. Então, vamos pensar dentro desse texto.
Porque a gente tem um problema que é estrutural, né? De sempre relacionar o Nordeste só com seca, com coisas negativas, né? Então, é importante ter essa mudança aí de pensamento também e relacionar com coisas positivas. Mas esse cordel, como a própria Andréia disse, né? Ele tem esse tom de denúncia mesmo, né? De uma situação ali específica, tá? Só para abrir aqui um parênteses que eu acho importante a gente falar sobre isso também. Aí pode voltar a tela para eles, por favor. Aí na B. Que acontecimento é abordado pela voz do poema? Então, o cordel narra o processo de transformação da natureza em meio à seca e, consequentemente, a saída dos moradores da região. Aquilo que eu falei, né? Então, o enredo, a narrativa desse cordel é bem detalhado, né? É como se fosse um dia inteiro, né? Eles saindo, observando ao redor, né? Como estão os animais, as plantações, tá bom? O Ícaro da Progiane colocou, fala da seca que aconteceu no Ceará. Isso. A Provânia colocou Lobo Neto, sexto C, a transformação da seca, da natureza com a seca. Isso. Aí, deixa eu só ver uma coisa. Ah, não, tá bem, vai lá. Tá Foi? certo. Uhum, ok. Então, continuando, mais 2 perguntinhas aí para vocês. De que forma esse acontecimento é contado? Há uso de rimas, de ritmo ou rimas? Observem que temos 2 perguntas, tá? Geralmente, quando a gente tem assim uma pergunta com 2, vocês têm o costume de responder só uma, tá? São 2. De que forma esse acontecimento é contado? Vocês vão responder. E há uso de rimas e ritmos, tá bom? E depois, quais são as consequências da seca Quais são as consequências da seca retratadas no cordel? Mais 1 minutinho e meio para vocês responderem. A Mariana da Prolarissa colocou, parece ser um pouco cantado, com certo ritmo. Uhum. A Prorita acrescentou, é contado com características da fala, a uso de rima e ritmo próprios do cordel, né? Legal também ela ter colocado nessa questão de que ele preserva mesmo as características da oralidade, né? Isso também é legal. O Nicolas da Procélia, sim, ambos elementos são encontrados. E aí ele fala, a falta de folhas verdes, o calor e a falta de recursos para os humanos. Ele falou da 1 e da 2, tá? Tá. Uhum. Põe na tela para eles, por favor. Então, temos lá a resposta da primeira. O acontecimento é narrado de forma bem descritiva, né? A gente comentou isso. Então, vai descrevendo toda a situação, o espaço, as pessoas que ali estão, os animais, tá? E é de forma musicada e rimada, né? Então, cordel, um poema cantado, tá bom? Uma narrativa cantada. Quais são as consequências da seca retratadas no cordel? Então, a partir da leitura, vemos que a seca faz com que as folhas caiam, o gado morra, o vento varra a terra. Há uma oposição entre o verde da mata
que vai diminuindo conforme a seca se aprofunda. Então, essa descrição aí é muito forte, tá bom? Olha, hoje conseguimos ir fazer a aula toda. Então, foi isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos retomar essa parte da nossa cultura, fortalecer. Ontem eu vi uma publicação do próprio Braulio, né? Braulio Bessa. E que ele falou assim, achei muito interessante, que o brasileiro, ele tem a mania de não valorizar a sua cultura local, o seu vizinho que é artista, que produz alguma coisa, ali do seu bairro, da sua cidade, que a gente quer valorizar só aquele que está nas grandes mídias, né? Então ele falou assim, o brasileiro, eu estou mais ou menos, tá falando... então a gente, não é a cultura que a gente fortalece, e sim o famoso, né? Então fica aí a dica para a gente buscar fortalecer, né, o nosso folclore, aquilo que a gente tem que é nosso, é propriedade nossa, tá bom? Andreia? E insistindo, né? E a valorização do sujeito dessa cultura. Isso, né? Que é o que a gente tem lido bastante, a valorização do sujeito. Muito bom, Elaine. Beijo para vocês, muito obrigada. Avaliem a aula, por favor. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.